Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Eu Sou o Bosco sobre a jornada. Então, hoje o que eu estava pensando também é em comentar sobre processos. E é um tema que eu gosto demais, assim, eu comento muito diariamente sobre isso, porque é o que eu vivo muito em vendas e a gente consegue muito correlacionar com a vida também. E por que processos são importantes? Porque imagina que a gente faz todos os dias a mesma coisa. Então, tem certos comportamentos, certas rotinas, que elas acabam sendo padrão. E isso é importante na nossa vida. Imagina que o nosso cérebro está sempre buscando economizar energia diariamente. Então, por isso que a gente sempre opta pelo mais fácil. E o que eu quero comentar com vocês é que os processos eles são super importantes, seja no ambiente profissional, no ambiente familiar, no relacionamento, enfim, com tudo na vida. Os processos eles são muito essenciais. E isso traz pra gente uma relação de ter que estar mais atento na nossa vida, porque a gente consegue economizar muito tempo e também ter mais previsibilidade das coisas. A gente acaba não se frustrando também quando algo não dá certo, porque se todos os dias a gente tem que repetir algo, a gente acaba ficando mais tranquilo quando a gente já sabe mais ou menos o resultado que se espera. E isso vai deixando a gente mais forte. E eu gostaria muito que vocês compreendessem que a gente consegue economizar muita energia com isso. Eu vejo basicamente é que muitas pessoas elas acabam não tendo essa visão diária e isso traz muitas complicações, porque a gente não consegue medir os resultados. E tudo na nossa vida a gente consegue melhorar a partir de que a gente tenha dados o suficientes. É algo que eu vejo muito diariamente pela minha profissão de vendas. Então, todos os dias a gente tem que saber quantas visitas a gente fez, quantos dados a gente conseguiu obter, coletar, e tá sempre compreendendo como é que a gente consegue ter métricas melhores. Então, agora eu recordei o assunto que eu estava querendo comentar mais. Estava numa reunião hoje mais cedo com o Nil, com a Liv, com o Pedro, em relação a isso. E muito do que eu tinha estudado ontem numa aula foi da gente saber quais são os parâmetros que a gente está analisando para melhorar, né? No caso lá do setor de vendas, mas na vida também. E às vezes a gente. E você que está assistindo esse vídeo agora, estou passando aqui para te lembrar de deixar o teu curtir, de comentar, de compartilhar e de enviar esse vídeo para um amigo aí que possa fazer sentido. Eu tô te comentando isso porque eu geralmente só peço no final do vídeo e eu sei que isso ajuda demais aqui o canal. Então, bom vídeo e um bom retorno aí pro conteúdo. Tamo junto. A gente se cobra, a gente não entende e também não consegue ver mudanças ou melhoras porque a gente não tem um processo bem estabelecido, com início, meio e fim. E às vezes demora de conseguir fazer esse processo rodar. E a gente precisa insistir nele um tempo. E acaba que eu não lembro se foi no primeiro vídeo que eu comentei sobre isso. Às vezes tem resultados que a gente não consegue ver no momento. Então, a gente tem que esperar dar um tempo, verificar o que dá para melhorar. Quando a gente tem uma métrica, a gente consegue ter um outro tipo de resultado lá na frente. Consegue colocar para o futuro algo mais desafiador. Consegue ter um trabalho melhor, um objetivo para se cumprir mais concreto, não subjetivo, não no imaginário que a gente não saiba onde é que vai dar. E isso faz total diferença na nossa vida. E achei interessante porque a gente estava analisando uma métrica, por exemplo, do vídeo que eu vi, que 62% do tempo dos vendedores, por exemplo, são muito em tarefas administrativas. Aí tu imagina, o restante do outro tempo é basicamente vendendo. Quanto que deveria ser o oposto, né? A gente deveria estar vendendo muito mais, estar falando com o cliente, estar em relacionamento, estar tendo ações mais ativas. E isso eu tento correlacionar para nossa vida, do quanto que a gente está buscando fazer isso diariamente. Então, tudo dá para a gente conseguir deixar de uma forma processual. Como tu vai limpar a casa. Isso a gente não nota tanto, mas a partir do momento que a gente se vê como um laboratório, se vê como uma espécie de, bom,
eu tenho resultados, eu tô testando aqui, ah, dá uma grande virada de chave. E eu tô compartilhando isso com vocês porque foi um insight da reunião que eu tentei trazer para a vida, assim. E do quanto que a gente faz isso. Eu, por exemplo, utilizo muito o Trello no ambiente profissional, mas também no pessoal. Sei que vocês estão sendo chacoalhados aí, é que aqui o negocinho que segura o suporte ele deu uma caída. E para aproveitar e gravar o vídeo, eu vou deixar dessa forma mesmo. Então, sintam-se sacudidos aí comigo. E na nossa vida a gente precisa ter essa parte dos processos. E eu estava falando do Trello, mas também a gente consegue ter uma análise muito melhor hoje em dia. Se você for uma pessoa que já sacou o que eu quero te dizer, cara, dá para jogar isso no chat GPT e tirar muitos insights de como é que tu pode melhorar. Coisa que às vezes a gente demoraria muito tempo para encontrar uma solução e uma máquina que já tem enfim, ela vai te expandir o teu horizonte, no caso. Então, cara, eu digo assim, poxa, a pessoa que consegue ter métricas, jogar numa inteligência artificial, verificar o que pode melhorar, cara, a tua evolução se torna muito mais rápida e tu consegue ter soluções, assim, com ideias maiores, a depender da tua linguagem, do que tu está fazendo. Enfim, os processos são muito importantes, a gente só não pode analisar como algo engessado. Porque senão a pessoa ou ela fica muito chata ou ela não vai conseguir mais fazer nada se não for daquele jeito. E a gente tem que fazer. No final, é isso. Eu lembro que tem um treinador era treinador do Ayrton Senna, o Nuno Cobra. E ele falava sempre pro Ayrton Senna. Falava assim, Ayrton, você tem que lembrar dos dedos da sua mão. Você tem que lembrar do fazer. E existe um pouco de um equívoco aí. Quem tem muito essa questão do perfeccionismo acaba não fazendo. Porque, às vezes não tá tudo certinho como eu queria. E, cara, a gente tem que fazer. Por exemplo, sei lá, eu demorei acho que uns 5 minutos tentando ajeitar esse negócio aqui do vídeo, não deu certo. E eu disse, bom, vou fazer que eu tô cumprindo o que eu tô me comprometendo. E isso pra mim traz uma sensação muito melhor. Ah, não tá do jeito, não vai ficar o vídeo perfeito. Cara, dane-se. Tá sendo cumprido o que eu busquei no meu planejamento. E é isso que a gente tem que extrair de lição. Isso, por exemplo, eu estou transformando num processo. Do que toda vez que eu entro no carro, vou colocar o celular, vou dirigir, mas eu também vou pensar num tema, vou conversar aqui com vocês. Então, isso acaba se tornando um processo. Imagina se todas as vezes eu tivesse que ficar pensando um monte de coisa. Ah, eu vou colocar um negócio aqui, vou fazer de um jeito. Cara, o cérebro ele vai tentar evitar. E eu comento com vocês agora que eu pensei em não gravar, tá? Isso é uma luta constante contra a nossa mente mesmo. Eu pensei, pô, o vídeo vai ficar assim, mas, cara, você tem que fazer, tá dentro do processo. O que importa no final é o quê? Eu gravar, passar, não se vai estar lindo, perfeito, maravilhoso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar pra vocês. Isso é bem legal. Tem um. Depois eu vou ver se eu coloco o link aqui. Um podcast que a gente fez da empresa e eles me perguntaram muito sobre processos no início. Até porque eu falo muito, muito, muito de processo toda hora e aí acaba que isso se associa um pouco a mim. Bom, vocês já sabem, o que importa é a jornada. Comentem, deixem sugestões de tema aí embaixo. Enfim, um comentário, curtam. É o que geralmente as pessoas falam no YouTube. Beleza? Tamo junto. Falou.